Um bom dia, na graça e na misericórdia do nosso Deus. Hoje é sábado e nós vamos então dar início ao nosso devocional número 20, que hoje nós vamos continuar falando sobre a fé que descansa, a fé que é a prova nas fraquezas. E hoje nós vamos falar sobre florescendo na fé mais profunda. E vamos continuar aprendendo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre o nosso Deus, o Deus que ressuscita os mortos. Um dos versículos mais famosos sobre a fé é Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós já falamos também a respeito disso, que a fé, ela é importante, porque é ela que nos faz vencer as nossas impossibilidades e as nossas fraquezas. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nós aplaudimos, nós grifamos em nossas Bíblias, penduramos em pôsteres com este versículo: sem fé é impossível agradar a Deus. Amamos o conceito de fé, de agradar a Deus com fé. Só não gostamos de estar em situações onde nós precisamos usá-las. Gostamos de falar de fé. Gostamos de escrever sobre a fé. Mas não gostamos de estar em situações onde ela precisa ser usada. A fé, ela é provada em nossas fraquezas, nas nossas incapacidades, onde tudo estaria perdido se Deus não aparecesse, como nós vemos no dia de ontem. Este é um lugar que evitamos e não amamos ficar nele, naquele lugar de fraqueza, de impossibilidades, de incapacidades, onde a nossa fé precisa ser provada. Provavelmente, um dos momentos de maior fraqueza e desespero de Davi em seus anos de treinamento para o reinado aconteceu bem no fim, perto da sua coroação como rei. Aconteceu algo muito triste. Davi e seus homens voltavam de uma grande batalha e encontraram a sua cidade, a cidade de Ziclac, totalmente queimada. Suas mulheres e seus filhos foram levados pelos amalequitas. Completamente devastada ficou a cidade. Então, 1 Samuel 30, versículos 4 a 6, nos diz o seguinte: que Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Depois de se desgastar com o sofrimento, Davi teve que lidar com a raiva e a ameaça do seu próprio povo. No verso 6, Davi fala que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. E foi neste momento de aflição, de desespero, de angústia, de total fraqueza e desânimo, que Davi não tinha mais nada. Tinha apenas duas opções. Uma delas era deixar que o povo o matasse ou esperar que Deus aparecesse. Naquele momento, que Davi não tinha mais nada, a única coisa
que ele poderia fazer era deixar que o povo o matasse ou esperar que Deus aparecesse. No final do verso 6 nos diz: mas Davi reanimou-se no Senhor, seu Deus. Mas Davi encontrou força no Senhor, seu Deus. Mas Davi foi fortalecido no Senhor, seu Deus. E Davi pediu uma palavra a Deus sobre o que fazer. Depois do desespero, ele tinha duas opções e ele escolheu a melhor. Ele perguntou ao seu Deus, que o fortaleceu, o que ele deveria fazer. O Senhor lhe respondeu e disse: persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. No verso 8. No meio da sua fraqueza, Davi colocou a sua fé no Deus do impossível e não apenas evitou de ser morto, mas recebeu forças para restaurar completamente uma situação que quase o destruiu. Davi, ele não foi o único homem da Bíblia a experimentar o agir de Deus em situação de fraqueza, onde nada poderia ser feito se Deus não aparecesse. Houve um homem chamado Jonatas, que caminhou 5 quilômetros com seu escudeiro e juntos derrotaram um exército filisteu. 2 homens, sozinhos. Não, sozinhos não. Deus apareceu e eles venceram o exército filisteu. Houve também um homem chamado Daniel que foi lançado em uma cova com leões. De verdade, eram leões de verdade. E seus amigos foram jogados numa fornalha. Uma fornalha de verdade, mas crendo no Deus que ressuscita os mortos. Todos eles saíram ilesos desta situação desesperadora e quase impossível de se escapar. Se Deus não tivesse agido, eles não teriam saído dessa situação. O que nós precisamos entender é que este é o mesmo Deus que nos chama para viver uma vida cristã, que seria impossível ser vivida se ele não aparecesse. Sabe por que estamos aqui? Porque ele apareceu. E não apenas apareceu, ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. E nós podemos fazer como Davi. O que eu posso fazer? Você crê no Deus que ressuscita os mortos? Exatamente sobre isso que Abraão, o pai da fé, construiu a sua fé. A fé de Abraão, que se tornou uma herança, e nós somos chamados filhos de Abraão pela fé. Abraão construiu a sua fé no Deus que ressuscita os mortos. A fé de Abraão foi provada, mas ele tinha certeza dentro do seu coração que o seu Deus ressuscita os mortos. Seus 2 grandes atos de fé estão descritos na palavra de Deus e nós vamos ler agora. Primeiro, Romanos, capítulo 4, versículos de 17 a 19. Romanos, capítulo 4, versículos de 17 a 19. E diz assim a palavra de Deus: porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus
que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aquilo que é impossível para nós, Deus torna possível, trazendo à existência. Quando nada temos, quando nada vemos, nós temos um Deus que traz a existência e que traz vida no meio da morte, como nós falamos ontem. Deus sempre está conosco todos os dias. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade no ventre de Sara. Mas Abraão creu contra a esperança. Quando ninguém esperava mais nada, teve um homem que creu. E essa foi a prova da fé de Abraão. Temos também Hebreus. Hebreus capítulo 11. Versículos 17 a 19. Nós temos aqui Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú. Então nós temos aqui, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou, na sua prova de fé, ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Então, nesses dois atos de fé, em um Deus que pode ressuscitar os mortos, Abraão foi o homem que exemplificou uma fé num Deus que ressuscita morto. Ambos os atos de fé foram baseados na crença de que Deus, Ele é o nosso Deus. E Ele pode ressuscitar os mortos. Aonde Deus está, há vida, não há morte. Uma coisa é nós crermos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aqui temos a esperança da vida eterna nele. Nós precisamos crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso é o fundamento da nossa fé e a esperança de um dia estarmos diante de Deus e diante do Filho. Outra coisa é nós pormos a nossa fé no Deus que ressuscita os mortos, conforme nos leva a experimentar as nossas fraquezas. Lembra? As nossas fraquezas são um teste, uma prova da nossa fé. Nossa fé jamais será provada e como será conhecida se não for por meio das nossas fraquezas, das nossas faltas, dos nossos temores. É aqui que a nossa fé se torna real. Para estar onde nós estamos, vivendo o que nós estamos vivendo, precisa ter fé. Para continuar com uma mente saudável, com um coração saudável, com uma fé inabalável, tudo isso é preciso crer no Deus que ressuscita o morto. Mas quando você descobre que Ele é aquele que está sempre com você, aquele que você pode contar, então a sua vida, tudo na sua vida pode mudar. Você crê no Deus que ressuscita os mortos?